Essa questão começar por Atos, capítulo 7, Jesus à direita de Deus, né? Essa expressão direita de Deus, ela tem várias outras passagens. Pedro também fala que ele, né, se assentou, subiu depois de consumar todas as coisas, se assentou-se à direita de Deus. O próprio Cristo fala assim: em breve vereis o Filho do Homem à direita do poder de Deus, né, à direita do poder de Deus. Então essa palavra é uma palavra, provavelmente que os irmãos conheçam muito bem, melhor até mesmo do que eu. Ela está relacionada a uma posição de autoridade, ao poder. A palavra grega, né, dexus, se não me falha a memória, ela é uma expressão que também pode ser interpretada, né, ela é interpretada dentre as suas definições a uma posição de autoridade, de poder. Você vai ver isso no Antigo Testamento, Deus falando para Moisés: vou libertar meu povo com braço forte, braço estendido. O próprio Isaías fala: quem creu na vossa pregação, quem não creu no braço do Senhor, né? Então essa é um título que também o Senhor Jesus recebeu. Isso tem mais a conotação de poder, de autoridade, de governo, né? Então a gente poderia entrar mais a fundo nessa questão de direita de Deus, né? A destra do Todo-Poderoso, que seria uma expressão mais próxima dos originais, é a palavra destra, que seria a palavra que eu gosto, né? Porque ela tem esse significado forte do grego, né? Que também ela tem esse significado. O que é importante salientar é que a Bíblia, ela não... eu vi o pastor citando aqui muitos textos, assim, a Bíblia não é um livro de bate-pronto, né? A gente vai lendo, vai interpretando, vai lendo, vai interpretando, vai traduzindo, vai interpretando. O que eu quero dizer, sem ofensa, evidentemente, de maneira nenhuma, mas assim, por exemplo, o senhor citou João capítulo 12, Mateus 17 e outra referência aqui, que eu não sei o Mateus nome, 3,17. Mateus 13, né? No batismo de Jesus, o Monte da Transfiguração. Você veja que interessante, eu vou começar pelo Monte da Transfiguração. O que eles veem ali no Monte da Transfiguração? Eles veem Moisés, o Senhor Jesus e Elias, né? Tem os três. E a própria palavra de Pedro, eu já vi mensagem de pregador falando: não, mas Pedro esqueceu dele próprio até, e falou: façamos 3 cabanas, né? Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e aqui fiquemos, está muito bom, está por aqui. Ele foi veementemente repreendido, na minha visão, ao ler essa passagem. Na mesma hora, praticamente que simultâneo, Deus tira Moisés e Elias ali daquela visão, né? Deus quando o homem começa ali, né, o principal seguidor, né? Jesus tinha, né, os 12, dos 12 ele tinha 3, e se eu não me engano, dos 3 o mais próximo, o pau para toda a obra ali, o mais chegado seria Pedro, na minha opinião, dos 12, né? Bem próximo dele, né? O que fundou a igreja, o que tomou conta da igreja, o que ficou com a chave do reino dos céus. Deus já tirou logo os outros 2 dali e falou: opa, peraí, eis aqui o meu filho amado, é ele, olha ele, né? A ele vocês têm que escutar, escute ele, o que ele tem para dizer. Vocês têm que ouvir ele. Então, essa questão da voz, ela é muito interessante, porque na outra passagem que o senhor cita lá de João, de João 12, que ele João fala 12. que vem a voz, fala novamente: eu já glorifiquei, tenho glorificado, vou glorificar novamente. E o que acontece? A própria palavra do Senhor Jesus, ele fala: essa voz não veio por minha causa. Veja, essa voz não veio por minha causa, veio por vossa causa. No Mateus 17, que é do Monte da Transfiguração, o autor também tem a responsabilidade, tem a preocupação de dizer: eis que uma voz veio do céu. Uma voz veio do céu. Ele não disse o Pai falou do céu, ele disse que uma voz veio. São detalhes que a gente pode prestar atenção e analisar. Nos chama para reflexão. Por que ele não diz? Sempre a Bíblia fala: o Pai falou, o Pai disse, Jesus falou, meu Pai fala, meu Pai faz, meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Só que nesses casos da voz, em todas as referências, nenhum desses textos diz assim: o Pai falou do céu. Ah, mas o sujeito da frase está oculto, dá para saber pela própria palavra. Só que não é um livro humano, com inspiração humana, um livro comum para se ler. Então, quando ele fala a questão da voz, por exemplo, essa voz, essa questão do batismo, né? Eis que uma voz veio do céu e diz: esse é meu filho amado e quem me compraz. Então, por que veio essa voz? Porque no batismo de Jesus veio a pomba, a gente vai ter que entrar, né? O Espírito Santo em forma de pomba. Por que aquilo?
Porque em todos os textos, por exemplo, que o pastor citou, sempre o Pai e o Filho. Por que o Espírito Santo, nesses textos, ele é deixado de lado, ele não é mencionado aí nessas muitas passagens. Vou para o Pai porque o Pai é maior que eu. Aí nesse texto que ele fala que vai para o Pai, sim, ele diz que vai enviar o Espírito Santo, até aí tudo bem. Mas muitos textos, né, eu não vim para fazer a minha vontade, vim para fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou é quem fala por mim. Então, assim, várias passagens do Novo Testamento, a terceira pessoa, ela é praticamente meio que, vamos dizer assim, ela não é mencionada em muitos textos que fala do Pai e do Filho. Por exemplo, só para concluir aqui, para não me estender muito, faltou falar do Errade aqui também, mas a gente pode falar numa outra oportunidade. Mas João fala, ó, quem tem o Pai não tem o Filho, quem tem um Filho não tem um Pai, né? Ele fala que aquele que não crê que Jesus vem cá, ele sempre vai falar do Pai e do Filho praticamente de forma simultânea e deixa a terceira pessoa sempre de lado. Tanto é que tem um livro do autor, acho que é Benny Hinn, que eu li quando era adolescente, né? O Bom Dia Espírito Santo, né? Que ele veio chamar a nossa atenção, porque o Espírito Santo é, às vezes, um pouco ignorado pela igreja, mas tinha que falar um pouco mais, tinha que dar mais reverência, atentar mais para a pessoa do Espírito Santo. Me parece que nos textos, muitos textos, o Espírito Santo fica de fora, não é mencionado. Só Pai, quem tem que crer no Pai tem que crer no Filho. E Jesus fala em João 14, credes em Deus, crede também em mim. E sempre nessa pegada os textos bíblicos. Então é muita coisa para a gente realmente... São muitos temas lançados que teríamos que ficar... O correto, na minha opinião, seria falar um por um. E quem quiser saber desses temas um a um, dá uma chegada lá no canal do pastor Tony de Souza, que a gente procura falar vários assuntos, um por um individualmente, porque aí fica mais... A gente fica mais sentado. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre o errado lá de Deuteronômio 6, para não tomar muito tempo aqui do pastor. Ok. Vamos lá. Se depois o pastor quiser ter um tempo a mais para explicar os 3 textos, para mim não há problema. Tá ok? Quando o pastor cita a expressão a destra, a mão direita, mas no texto citado de Atos 7,55, fala assim, aquele que está em pé à mão direita de Deus. Mas não é só isso no texto. O versículo fala sobre a glória de Deus e Jesus que estava à destra de Deus. Então, eu tenho 2 pessoas aqui. Quando o irmão cita essa voz em oculto, será que a voz é do Pai, mas como a voz ficou em oculto, então só tem o Filho? Então, de quem seria essa voz? Bom, essa voz é do Pai, porque não está em oculto em João, no capítulo 12. Olha o versículo de número 27. Agora minha alma está perturbada. Quem está falando isso é Jesus. Aqui direi eu, agora, Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, tenho glorificado. Então ele estava conversando com o Pai. Então se eu estou conversando com o Senhor agora, uma pessoa, 2 pessoas. E nós vamos ter mais de 80 referências no Novo Testamento do diálogo entre Cristo e o Pai, do Filho com o Pai. Então, essa voz não é oculta. Jesus estava conversando com alguém. É verdade quando o pastor diz que essa voz ela veio até para aqueles que estavam ali, como no caso Pedro, João e Tiago, olha, a ele escutai. Mas essa voz é a voz do Pai, porque esse relacionamento que se dá de pai e filho, em todo o Novo Testamento nós vamos ter esse relacionamento de pai com filho.